Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, não é? E nós sabemos do grande trabalho que os brasileiros fazem nas terras americanas. Nós sabemos que é necessário muita persistência, muita coragem, né, para levar adiante um trabalho que não é só nosso, na realidade é de toda uma espiritualidade que precisa de mãos para que sejam realizadas várias obras, né, dentro da nossa esfera evolutiva. Então, para vocês, os nossos parabéns. Adoramos a casa de vocês, ela é muito linda e obrigada pelo convite, né? Então, quando nós pensamos em trazer uma palestra, fizemos uma reunião com o nosso grupo e escolhemos o tema do pensamento, porque entendemos que ele, além de ser muito atual, é útil e nós precisamos cada vez mais buscar essa ciência de bem pensar, não é? E essa frase, penso logo existe, ela foi proferida por um filósofo, René Descartes, e ele disse isso no momento de questionamento íntimo. Ele questionava se realmente o que era o pensamento, ele questionava a própria existência. E quando ele se viu pensando, ele disse: não, se eu penso, eu existo. Se eu penso, eu sou alguma coisa. Se eu penso, eu tenho uma condição individualizada. Então, essa frase foi usada para elaboração, para dar o tema da nossa palestra. E eu coloquei uma criança ilustrando a primeira chamada, porque é assim que eu nos vejo ainda com relação ao pensamento. Ainda um pouco imaturos, um pouco sem tanta condição de entendimento, né? Engatinhando ainda na condição de entender o que seja o pensamento. É algo tão maravilhoso e que nos torna muito próximos de Deus. Sabemos que tudo nasce pela ação do pensamento. O mundo se criou pela ação do pensamento de Deus. Tudo que existe é, na realidade, uma criação do pensamento de Deus, dos seus benfeitores, dos seus mensageiros que atuam como co-criadores do universo e nós mesmos. Na nossa pequenez, nós também auxiliamos nessa condição da criação divina, numa escala menor, ainda como aprendizes, né? Porque nós ainda estamos aprendendo, mas sabemos que existem na escala evolutiva outros irmãos que já dominam essa situação, que já dominam esta condição divina que todos possuímos e que com certeza produzem maravilhas, como várias coisas que nós vemos hoje já criadas no universo. E nós sabemos que somos parecidos com esses peixes, né? Nós somos, na realidade, criaturas divinas que vivem no hálito de Deus, que vivem submersos no oceano do pensamento de Deus. E cada um de nós, com a sua cor, com a sua experiência, com a sua potencialidade, nós fazemos parte desse imenso universo, desse imenso aquário divino que nos mostra tantas belezas. Isso é muito interessante de nós pensarmos. E essa condição de pensar, ela vem, na realidade, de acordo com a nossa evolução, sendo aperfeiçoada durante toda a nossa vida. Ainda enquanto estagiando na condição de átomo, né? Emmanuel diz que nós caminhamos do átomo à condição de arcanjos, do átomo à condição de anjos, de seres perfeitos. E dentro deste caminhar nós vamos passar pelos 3 reinos. E mesmo dentro dos 3 reinos existe um período de aprendizado, existe um período onde nós vamos nos adaptando e através de estímulos divinos, através de vivências, nós vamos aperfeiçoando essa condição do pensamento, né? E isso é tão interessante que muitas vezes nós nos utilizamos do pensamento de maneira impensada. Nós nos utilizamos do pensamento sem pensar e sem avaliar o quanto ele é importante e o quanto nós podemos fazer por ele, né?
Basta lembrar que atualmente, né, nós tivemos aí um livro que fez muito sucesso, O Segredo, não sei se vocês se lembram, e ele dizia sobre a importância do pensamento, trazendo histórias e citando vários nomes célebres, vários pensadores, várias pessoas importantes que nos falavam sobre a importância do pensamento. E, na realidade, isso está diretamente ligado com a condição evolutiva de cada um. Mesmo dentro dos 3 reinos, né, nós vemos que o pensar ele é uma criação constante. Nós vamos nos adequando a essa condição de pensar. Mas quando adentramos ao reino hominal, mesmo aí, nós ainda precisamos aprender muito para chegar à condição de utilizar o nosso pensamento na condição de criar coisas belas, de direcionar a nossa vida, de criar energias positivas e condições adequadas para que a nossa vida seja mais feliz. Como co-criadores do universo, é importante nós lembrarmos dessa situação favorável. Como será que nós participamos dessa cocriação universal? É importante nós lembrarmos que nós temos sentimentos. Tudo nasce do sentimento. Nós sentimos e pensamos. Às vezes algumas pessoas se confundem. Eu tenho uma amiga que ela sempre questiona isso. Ela diz, não, eu primeiro penso, depois eu sinto. Eu digo, não, primeiro nós sentimos, depois nós pensamos. Porque o pensamento, às vezes ele é tão simultâneo que a gente tem a ideia de que ele acontece depois. Mas primeiro vem o sentir, porque é a emoção, é a reação do espírito frente à vida e frente a tudo aquilo que nos acontece. Então, nós primeiro sentimos e depois vamos pensar. É no sentimento que nós temos, quando vamos falar de pensamento, o sentimento, ele é algo que não dá para controlar, ele acontece. Nós, frente a determinados fatos da nossa vida, o sentimento ele vem de uma forma meteórica. Você não percebe, você não consegue controlar o seu sentimento, porque ele está diretamente relacionado com a nossa condição evolutiva. Os seres mais evoluídos, eles pensam, eles sentem, já têm um controle e já aperfeiçoaram o seu modo de sentir. Então, um ser evoluído, ele será amor, ele será alegria, ele terá sentimentos nobres, não é? Mas nós ainda no nosso estágio evolutivo temos um sentimento ainda indomável, ainda ligado às condições da nossa imaturidade espiritual. E vamos precisar do pensamento para dominar esse sentimento, para direcionar esse sentimento, para que nós possamos educar os nossos sentimentos, né? Então, sentimos, pensamos e agimos. É algo que segue um caminho natural. A grande situação de nos tornarmos seres mais evoluídos está na condição do controle de todos esses atos. Então, o sentimento vem, mas nós precisamos do nosso pensamento, da nossa razão, para dominar esse sentimento, né? Para que ele possa se tornar ou vir a ser na realização de uma ação realmente, de uma ação positiva. Vamos pensar, vamos dar exemplos para ficar um pouco mais claro para nós, não é? Quando nós temos sentimentos ainda ligados à nossa imaturidade, como o medo. O medo, ele nasce de situações desconhecidas. O medo nasce daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós ainda não dominamos. Então, não é difícil, em situações onde nós nos vemos em perigo, pela falta do conhecimento ou pela falta de domínio de certas situações, nós desenvolvemos o medo. Então, por exemplo, em situações de violência, nós temos medo, né? Nós temos, aqui é muito natural as tormentas, né, naturais. Então, quando nós sabemos que há um furacão vindo, é claro que a gente tem o medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas aí nós vamos usar a nossa razão para acalmar esse nosso sentimento. Não, ele vai vir, mas existe uma rota, existe situações onde nós vamos atuar que
onde isso nós vamos poder controlar essa situação, ou pelo menos direcionarmos ela de uma maneira adequada. Então, este pensamento, nossa razão, ou a maneira como nós pensamos, vai trabalhar esse sentimento para que a nossa atitude não seja de descontrole, né? Por exemplo, também, quando nós somos vitimados pela violência de outra pessoa. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Uma resposta mal colocada, quando somos vítimas do ciúme, da violência ou do mau humor de determinadas pessoas. O sentimento vem, porque junto com o sentimento, você está emitindo uma energia. Quando nós pensamos, como está ali naquela figura, né? Eu coloquei aquela figura para ilustrar. É como se nós, a partir do nosso sentimento e da exteriorização do pensamento, que acontece quase que simultaneamente, nós emitimos uma energia. Essa energia ela é qualificada no teor dos nossos sentimentos. Então, eu sinto, penso e emito uma energia. Essa energia emitida, ela vai trazer uma situação vibratória para o meu corpo e para o ambiente onde eu esteja naquele instante, podendo ir até além, porque o pensamento, ele ao contrário do som, por exemplo, que tem uma condição material de alcance, o pensamento ele caminha ao infinito, ele não tem parada. O pensamento ele pode atingir outras criaturas, dependendo do espírito, da sua potencialidade, em outros países, em outros planetas, porque não existe dimensão de espaço e tempo para o pensamento. Ele liga as criaturas, não é? Então, quando nós sentimos, pensamos, emitimos esse sentimento e criamos energias que vão também atuar no nosso próprio corpo físico. E isso é muito interessante quando nós tratamos, por exemplo, com determinadas doenças que hoje nós vemos na nossa sociedade. Por exemplo, a depressão. A depressão, ela é o mal do século, segundo muitos. E ela está diretamente ligada com a condição dos nossos sentimentos e pensamentos negativos. Então, a depressão, ela é uma doença da alma. Ela nasce a partir de um pensamento, de um sentimento que foi elaborado, mas que foi mantido por todos nós. É como se nós pegássemos, na nossa ainda imaturidade espiritual, nós pegássemos o sentimento, o pensamento negativo e fôssemos ali embalando, cuidando, alimentando aquele sentimento para que ele fosse se desenvolvendo. Então, no nosso desaviso espiritual, a depressão ela nasce assim. As perdas que nós temos, as situações que nós não aceitamos, que não conseguimos dominar, elas vão crescendo na nossa vida e aquilo que era no início um pensamento acaba virando algo muito sério, uma doença psicossomática. É o psiquismo somatizando nas nossas células nervosas, né, uma energia descompensada. Vocês já ouviram dizer que nós sabemos que as pessoas ansiosas, elas têm uma condição de ter uma reação física pela ansiedade. Às vezes é uma dor de estômago, às vezes nós temos dores de cabeça, depende daquilo que do sentimento que nós emitimos, né? Nós podemos e somatizamos isso no nosso organismo. O contrário também é verdadeiro. Quando nós desenvolvemos uma fé, quando nós desenvolvemos sentimentos positivos, não é? Nós conseguimos curar o nosso corpo. Então vejam o quanto nós ainda temos que aprender sobre o pensamento e dominá-lo. Um pensamento de baixa estima, ele impede a realização de grandes projetos. Um pensamento de esperança nos dá força e coragem para que a gente possa continuar em situações que muitas pessoas não teriam condição de prosseguir. Então, é muito importante nós analisarmos essa situação do pensamento na nossa vida, né? Quando eu acredito que posso, é o que Jesus nos fala, que nós somos luzes, né? E a luz, ela se irradia. A luz, ela prossegue adiante, envolvendo a todos que estão à sua volta, de que maneira?
por essa qualidade fluídica da energia que nós estamos emitindo. Então, como co-criadores do universo, nós temos que tomar consciência realmente da nossa condição de pensar. Isso é muito importante. E como que será que isso atua? Aqui eu trouxe essa imagem que é muito interessante. Nós vamos encontrar no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos falando sobre o pensamento e as ondas mentais. Então, para que haja a condição ondas, nós temos ondas funcionando no nosso universo, né? Muitas coisas são emitidas pelas ondas. E como que acontece uma onda? A onda, ela tem que ter um ponto de início. Nós, quando pensamos, pela nossa vontade, nós alavancamos uma energia que vai se exteriorizar. Ela se exterioriza pelas ondas. Na mesma condição do nosso pensamento, nós temos outras ondas no universo. Nós temos as ondas sonoras. Que mais, gente? Ondas sonoras, ondas de calor, as ondas magnéticas, eletromagnéticas, não é? Nós temos vários tipos de ondas que são o quê? As ondas, na realidade, elas, através de um ponto de início, elas auxiliam na expansão da energia que foi aqui emitida em um ponto. Então, essa energia ela é acionada e ela vai caminhando, né? A onda sonora, por exemplo, ela caminha através do ar. As ondas do pensamento, elas vão caminhar através do fluido cósmico universal. E o que eu acho muito interessante, que André Luiz vai nos dizer, é o seguinte: logo no início, o ser primitivo, ele emite esse tipo de ondas, que são as ondas longas. Então, nós vemos aqui que existe um espaço maior entre uma onda e outra. Por quê? Essa onda, o pensamento negativo ou o pensamento no ser primitivo, ela é mais densa, ela é mais materializada, é uma energia mais pesada. Então, ela custa para caminhar. Conforme nós vamos evoluindo no ser médio, né? Nós estamos... Depois vocês vão me dizer onde vocês acham que estão aqui, tá bom? No ser... Tem um pontinho aqui antes. Deve ser aí mais ou menos que nós estamos. No ser mais evoluído, conforme o pensamento ele vai se qualificando, conforme nós vamos conseguindo purificar os nossos pensamentos emitidos, né? Essas ondas, elas têm uma maior potência, elas conseguem atuar de maneira mais forte, né? Elas são mais sutis, então elas conseguem, como elas são menos materializadas, elas se encaminham de maneira mais potente. Agora, aqui nós, nas ondas, aqui temos as ondas médias e aqui as ondas curtas, ou André Luiz vai nos falar que as criaturas mais evoluídas, elas vibram nessa sintonia de ondas super, ultra curtas. Imaginem a diferença, né? Se a gente está achando que tem um pontinho aqui antes, né? Imagina até chegar na condição de um espírito mais evoluído. E isso se dá de uma maneira muito simples de nós entendermos, não é? Um ser que tenha uma energia mais positiva, quanto mais sutil é essa energia, esse pensamento, ela tem uma potencialidade, uma qualidade maior. Então, quando nós fazemos uma prece dentro de um ambiente, como agora, né, o Eduardo Júnior, desculpa, o Júnior fez, o que ele tentou fazer? O que nós tentamos fazer? Nós tentamos aumentar a nossa vibração, melhorando a qualidade dos nossos pensamentos, para que seja possível a união dos nossos pensamentos com os benfeitores amigos que aqui estão. Para que nós consigamos, nos ligando com a espiritualidade maior, numa prece, numa leitura, não é? Para que nós consigamos até mesmo perceber a existência e a proximidade da espiritualidade. Vocês se lembram do livro Nosso Lar? André Luiz ficou quantos anos no umbral? Antes de perceber, 8 anos. Ele ficou 8 anos
até poder ser resgatado daquele espaço. E quando foi que ele conseguiu perceber a equipe socorrista que estava ao lado dele? Quando ele fez uma prece. Então, aqueles espíritos socorristas sempre estiveram ali. Ele que não conseguia perceber. Então, quando nós fazemos uma prece, nós conseguimos aumentar a nossa condição vibratória, né? E conseguimos nos unir à espiritualidade. Então, dependendo do nosso pensamento negativo, nós vamos ter uma ligação mental também com as criaturas que estão à nossa volta. E aqui nós entramos, eu achei engraçado que tem a mesma imagem. Foi ligação mental. Com a próxima palestra, acho que é da Suzana, né, que virá aqui, se eu não me engano, né? Então, nessa condição de ondas, né, o que é muito interessante é que nós nos comunicamos através do pensamento. E esse entendimento da qualidade das ondas, ele é super importante para nós entendermos como nós nos ligamos com outras criaturas através do pensamento. Vocês já ouviram o ditado de que o que vem de baixo não me atinge? Já? Depende. Se nós estamos numa determinada vibração e outras pessoas estão vibrando ali, pensando em você numa vibração negativa, se você mantiver o seu pensamento positivo, realmente o que vem de baixo não te atinge. Mas se você entra na sintonia negativa da pessoa que está te odiando, ou que está falando mal de você, ou que está tentando te prejudicar, aí sim isso vai te atingir, não é? Então, é algo muito simples, mas que nós precisamos estar bem vigilantes para que tenhamos a condição do orai e vigiai. Quando sentimos que a nossa vibração está negativa, nós temos que recorrer à prece para até mesmo nos proteger. O maior escudo que nós podemos ter na vida, não é? Aquilo que os nossos irmãos de outras religiões falam de corpo fechado, eu diria que seria a mente fechada. A mente fechada numa vibração maior, superior, que nos dê a condição de nos ligarmos àqueles que realmente possam fazer com que nós cresçamos. E isso é muito fácil observar. A gente fala só da condição dos desencarnados, mas fica fácil analisar isso no nosso mundo de encarnados, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui reunidos, nos ligando por um objetivo, não é? Uma palestra, buscando maior conhecimento, buscando um crescimento espiritual. Isso nos torna um grupo afim. Nós estamos dentro de buscando um objetivo único. E acontece isso quando nós nos reunimos para assistir um jogo de futebol, acontece isso quando nós nos reunimos em família para comemorar um aniversário, quando nós buscamos uma sala para estudos, quando nós nos agrupamos pela afinidade que nós possuímos em busca de um objetivo. Mas às vezes essas reuniões, elas se fazem de forma inconsciente. Nós nos unimos mentalmente sem percebermos a criaturas que estão na mesma vibração que a nossa. Quando ela é positiva, isso é maravilhoso, mas quando ela é negativa, isso com certeza pode nos trazer alguns prejuízos. E nós poderíamos pensar, mas será que existe uma justiça divina, uma bondade divina em permitir que espíritos que de repente não sejam bons se reúnam ao nosso pensamento? Será que Deus seria justo em permitir isso? Bom, nós estamos aprendendo a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, isso é um treino para que nós possamos selecionar, não é? E buscar ligações mais positivas. E no Livro dos Espíritos, não é? Kardec faz essa pergunta. Como que eu posso me proteger? Como que eu posso neutralizar a influência negativa? E é mais ou menos aquilo que eu já disse, não é? Primeiro, praticar o bem. Aquele que sempre tem a intenção da prática do bem, de buscar resultados positivos, não para si apenas, mas principalmente para todos aqueles que estão à sua volta, com certeza essa pessoa está se munindo de uma proteção espiritual porque ela deseja o bem. Às vezes a gente pode até errar querendo fazer o bem, não é? Eu tive um amigo que disse que ele
tentou ajudar uma pessoa na sua família, tentou fazer com que... Era o filho estava numa dificuldade financeira e não queria trabalhar, não queria assumir as próprias responsabilidades. E ele queria muito ajudar o filho. Então, ele foi facilitando a vida econômica do filho. Então, ele foi financiando o filho. Então, dava um dinheiro aqui, pagava aquilo outro. E quando ele percebeu, ele estava mais prejudicando o filho do que auxiliando. E aí ele mudou, então, a sua maneira de agir, porque o filho se acomodou dentro daquela situação. Então, vejam, sempre que nós queremos praticar o bem, alguma coisa pode até não sair adequadamente, mas a gente se imuniza porque nós não queríamos, não foi a nossa intenção errar. E quando nós buscamos o bem do outro, nós estamos vibrando numa sintonia adequada. Então, praticar o bem é essencial. Vigiar os maus pensamentos. Quantos pensamentos se infiltram na nossa vida e nós nem percebemos? Pensamentos negativos. O ciúme, por exemplo, é um deles. A inveja, maledicência. Bom, maledicência a gente não faz mais, né? Graças a Deus. A maledicência já está dominada na nossa vida. Mas são determinados pensamentos que a gente vai dando acolhida e eles vão crescendo e vão tomando conta, dominando a nossa própria vida, não é? Temos que neutralizar as discórdias. Todo o embate é negativo. Nós podemos, evidentemente, não concordar com determinadas situações na nossa vida, mas sempre estar num ponto de crítica constante, sempre buscando fazer prevalecer a nossa vontade, sem dar a oportunidade de ouvir o que o outro pensa. Porque aquela pessoa que está sempre discordando de tudo o tempo todo, ela é um alvo fácil para fazer o seu pensamento ficar numa vibração negativa, para ter uma oscilação constante desse pensamento. Então, tentar viver em paz com as pessoas é muito importante. Eu não diria aqui que nós devemos fazer tudo o que todo mundo deseja, porque senão a gente não vive também, não é? E só produz aquele que realmente é ativo, é aquele que vai em busca de produzir alguma coisa. Quem está trabalhando sempre vai bater em alguém que não concorda com aquilo que está sendo feito. Mas a gente tem sempre que ter essa postura de observar, de ver o lado do outro, né? De buscar a empatia. O que é empatia? A empatia é a condição de nós nos colocarmos no lugar do outro. Então, as pessoas maduras discutem ideias. As pessoas infantis discutem pessoas. Nós podemos filosofar, não é, Lúcia? Que a filosofia é isso, o debate de ideias para que haja um crescimento espiritual, para que haja um alargamento das nossas potencialidades intelectuais. Então, discutir ideias é extremamente útil, mas desde que nós nos enxerguemos como irmãos, desde que nós nos enxerguemos como criaturas que têm as mesmas potencialidades, os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, observar as discórdias, se elas são contínuas, nós temos que prestar muita atenção, porque com certeza isso são respostas do livro dos Espíritos, viu? Não sou eu que estou colocando. As más paixões. A paixão, ela é negativa ou ela é positiva? O que vocês acham? Depende. Tudo depende. Uma paixão, o que é uma paixão? É algo que nos incendeia, é algo que nos motiva, né? É algo que a gente quer, que a gente deseja, né? Então, vai depender do fruto do nosso desejo, vai depender de para onde nós estamos caminhando. No livro, também o livro dos Espíritos, no livro 2º, onde nós temos as leis morais, nós temos ali as paixões, falando sobre a paixão. E nesse capítulo, nós vamos encontrar a condição da paixão como um cavalo. Eles comparam a paixão a um cavalo, que pode te levar a lugares distantes, porque é aquela vontade, é o desejo, é a alavanca do querer. Isso é a paixão. Muitas pessoas têm a paixão por escrever, outros têm a paixão por estudar, a paixão pelos filhos, a paixão pelo casamento.
A paixão é útil desde que você esteja no controle deste cavalo, né? Desde que você tenha uma sela e tenha um arreio que você controle essa paixão. Desde que você esteja no domínio desta paixão. O que já não acontece quando nós temos as paixões negativas, né? Os amores destruidores, que nem é amor, né? Porque uma paixão que te destrói, ela não é amor. O amor, ele traz um colorido novo para a nossa vida. O amor, ele é benéfico. Infelizmente, nós confundimos amor com paixão, amor com desejo. Então, existem paixões que são negativas. As dependências químicas são paixões negativas, né? Ideias que só favoreçam a nós mesmos e não a uma coletividade é uma paixão negativa. Algo que esteja embasado no egoísmo e não na fraternidade, no outro. Então nós temos que sempre tomar cuidado, porque as más paixões, elas também vão, com certeza, nos ligar a criaturas que tenham o mesmo desejo. Na condição da dependência química, por exemplo, nós sabemos que alguém que desenvolva uma dependência química, o tabaco, o álcool ou outras drogas mais pesadas, nós sabemos, né, pelos livros do André Luiz, que aqueles que estarão rodeando aquela criatura da dependência química são espíritos afins e que vão estimulá-lo cada vez mais para que ele busque usar cada vez mais, porque eles se alimentam daquela sensação, do pensamento e do sentimento que é emitido ali naquele instante onde há o consumo, de toda aquela situação negativa. Os espíritos se alimentam daquilo. Então, é uma escolha. A quem nós vamos nos unir? A quem nós vamos nos aliar mentalmente na emissão dos nossos pensamentos? Isso é uma escolha muito séria, não é? O orgulho, nós temos que evitar muito o orgulho, porque o orgulho é algo que nos fecha, que nos afasta do mundo, que nos coloca numa posição fantasiosa de que somos superiores, quando nós não somos. Então, o orgulho, ele vai nos ligar a espíritos que tentam sempre dominar o outro, que tentam sempre assumir o controle da vida de todas as pessoas. E quando nós nos colocamos na postura orgulhosa, nós prejudicamos a todos aqueles que estão à nossa volta. Então, o orgulho é algo extremamente negativo. Lá na nossa casa, em São Paulo, nós participamos de uma casa espírita e temos sessões de desobsessão. E em determinadas reuniões, o que nós observamos, que os espíritos orgulhosos, eles caminham, às vezes, por milhares de anos, centenas e milhares de anos ainda em cima do seu orgulho. Quando nós fazemos as nossas sessões de desobsessão, não é difícil nós encontrarmos pessoas que ainda estão aparamentadas com coroas, com vestes de religiosos poderosos. Então vejam que o orgulho, ele é tão inebriante que você desencarna e ainda acaba prosseguindo neste caminho orgulhoso de se achar superior. E o orgulho nos tira muito tempo da nossa condição evolutiva, não é? Quando nós nos prendemos a esse sentimento negativo, nós deixamos de crescer. Então, não basta existir, né? No pensamento do filósofo, né? Penso, logo existo. Mas não basta só existir. De que maneira nós existimos no mundo, né? Nós sabemos, Emmanuel vai dizer que nascer, crescer, se reproduzir e cumprir as obrigações diárias, isso qualquer pessoa faz, né? Nascer, crescer e se reproduzir, até os animais fazem. Mas criar sentimentos mais positivos, existindo de uma maneira saudável e buscar a evolução, isso é para poucos. Uma parcela muito grande ainda da humanidade, ela existe para comer, para o sexo, não é? E para os prazeres mais ainda limitados da nossa existência.
Então não é difícil nós encontrarmos pessoas que vão passar a vida inteira. Isso, claro, muitos de nós ainda passamos por esse período. Vamos passar a vida inteira buscando apenas a condição da materialidade, sem o entendimento de que há uma realidade espiritual, sem a consciência do próximo. Isso nós observamos nas crianças pequenas, né? A criança pequena, até uma determinada idade, ela está na fase do egocentrismo. Ela enxerga somente a ela mesma. Depois de um tempo, ela consegue enxergar os pais, e vai demorar um tempo muito grande para tomar consciência do próximo. Então, esse é o nosso grande desafio. Tomar consciência do próximo. O que significa isso? Olhar para o meu semelhante e perceber as suas necessidades. E, de uma maneira fraterna, tentar auxiliar o próximo na condição de auxiliar nas suas necessidades. Isso já conquistou aquele que busca desenvolver atividades que venham a facilitar a vida do semelhante. Dentro ou fora das religiões, não importa, mas aí nós, com certeza, conseguimos já presenciar e perceber um crescimento espiritual. Não sou mais eu, mas sim o nós. E da mesma maneira, não basta apenas pensar. Nós temos que pensar adequadamente, utilizando os nossos pensamentos de uma maneira realmente positiva, não é? Nós temos que usar a nossa força, a nossa vontade, como uma alavanca de progresso para facilitar a vida de outras pessoas. Quantos de nós aqui se lembra de usar a prece em benefício daqueles que sofrem? Isso é um hábito do espírita, né? Isso é um hábito que nós tentamos desenvolver dentro da casa espírita. E acho que a gente faz tanta prece que realmente as pessoas, sabendo que nós somos espíritas, falam assim pra gente: olha, eu estou precisando, faz uma prece por mim, não é? Quem aqui já ouviu isso, né? Leva meu nome para o centro espírita, coloca na caixinha de vibração, né? Isso é algo até incrível, porque nós realmente valorizamos muito a prece. Mas nós fazemos mais preces, às vezes, de uma maneira geral, esquecendo de utilizá-la nos momentos de dificuldade. Às vezes a gente está em situação tão difícil e esquece. Não, vou fazer uma prece. Eu disse numa outra palestra que eu fiz também, com o mesmo tema, que às vezes eu tenho alguns amigos e a gente liga e diz: olha, eu não estou bem, hoje eu passei um dia ruim. A primeira coisa que esses amigos nos dizem é assim: você já fez prece? Aí a gente para e fala assim: não. Então é um remédio que nós receitamos para o outro e esquecemos de utilizar em benefício próprio, não é? Porque a prece, ela é algo tão maravilhoso que ela abre o nosso centro de força coronário, né? Nas religiões hinduístas, eles dizem que nós temos na região coronária, que nós temos uma flor de lótus, não é? E no momento da prece, aquelas pessoas que têm vidência, elas nos dizem realmente que essa flor de lótus, ela se abre no momento da comunicação mediúnica e também no momento da prece. São as comportas espirituais que se abrem para que haja a condição de nós recebermos o auxílio do alto. Quando nós estamos numa vibração negativa e com o pensamento fechado, nós estamos hermeticamente fechados dentro de uma caixa impenetrável e fica difícil a espiritualidade nos ajudar. Mas quando nós elevamos o nosso pensamento, quando esse centro de força se abre pelo nosso desejo, pela nossa vontade de nos unirmos ao Criador, nós possibilitamos a equipe espiritual que nos atenda no nosso pedido, nos enviando energias curadoras, energias que nos acalmam, energias que suavizam as nossas dificuldades, porque são energias amorosas, que trabalham todo o nosso centro de força, todo o nosso sistema nervoso, trazendo ao organismo uma sensação de paz. Vários estudos já foram realizados pela ciência, pela medicina, comprovando a utilidade da prece na cura, na reenergização
e até mesmo a prece que é feita à distância. Nós tivemos uma pesquisa atualmente, eu não lembro o nome do hospital, mas ele pegou algumas pessoas que receberam preces de outras, não é? E mesmo aqueles que não sabiam que estavam recebendo preces, eles melhoraram. São as preces intercessórias, né? Aqueles que nós pedimos pelos nossos semelhantes. Não basta pensar, nós temos que controlar os nossos pensamentos, dominando e educando os pensamentos negativos. Emmanuel dizia para o Chico, quando ele ficava muito triste: Chico, tudo bem, já chorou? Deu 10 minutos? Enxuga esse rosto e vai trabalhar, não é? Porque se nós nos deixamos abater pelos pensamentos negativos, nós acabamos por perder forças. Nós poderíamos dar o exemplo de um pensamento negativo ou de pensamentos que roubam a nossa energia. Imaginem uma mangueira de água, né, ligada na torneira. Quando durante o nosso dia nós temos pensamentos negativos, situações que nos estressam e que nós vamos alimentando, é como se nós criássemos buracos nesta mangueira, que vão fazendo com que nós percamos o líquido que está ali. É o nosso fluido vital, caminhando pelo nosso organismo. Quando nós temos um pensamento negativo, esse fluido vital ele vai saindo, ele vai sendo gasto de maneira inadequada. E quando nós chegamos no final de um dia, o final de um mês ou no final de uma semana difícil, sem o reabastecimento, nós estamos esgotados. É assim ou não é? Nós estamos cansados, nós estamos abatidos. Claro que às vezes é um cansaço físico, é o fluido vital que se exauriu porque nós doamos muito, mas isso não traz uma sensação negativa, é somente um cansaço físico. Você dorme, acorda e está novo. Um desgaste constante e contínuo através de um pensamento que nós vamos alimentando, ele vai sugando as nossas energias. É assim que acontece com a depressão. A depressão, nós temos no nosso cérebro células nervosas, que são os neurônios. Essas células nervosas, elas têm a condição de levar a informação do funcionamento do nosso organismo para que haja um funcionamento adequado de situações que nós nem pensamos para que aconteçam, né? É o nosso sistema nervoso controlando todo o nosso organismo. Quando a depressão se instaura, e a depressão nasce de um pensamento frequente e intenso, num teor negativo, nós vamos bombardeando essas células nervosas no nosso cérebro, e essas células, elas se comunicam de uma célula a outra, mandando os comandos para o nosso corpo, por uma substância criada pelo nosso organismo, que são os neurotransmissores. Os principais são a serotonina, a acetilcolina, noradrenalina e dopamina. Então, todas essas substâncias, elas são emitidas, e capturadas pelos neurônios. Eles não se encostam, mas eles se comunicam emitindo essas substâncias. Quando a depressão se instaura, essas substâncias elas não conseguem mais fazer a comunicação de uma célula a outra. Por isso que nós temos que tomar medicação. Porque a medicação ela vai tentar restabelecer a comunicação de um neurônio para o outro. Vejam que são as células bombardeadas por uma energia negativa que nós criamos. Porque somos invigilantes e desconhecedores das potencialidades divinas que temos em nós. Da mesma maneira, existem pessoas que acreditam tanto que podem se curar, que pela força da fé, pelo desejo de trazer ao seu organismo uma condição melhor, elas restabelecem, né, trocando essas células malsãs por células mais saudáveis. Educar o nosso pensamento. Percebemos que estamos caminhando por uma linha negativa. Mudemos. Não é assim. Eu não quero pensar isso, eu vou tentar desviar o meu pensamento. Então é o controle, às vezes é muito difícil, porque existem sentimentos que estão arraigados a recordações anteriores de existências passadas, e quando nós percebemos,
nós estamos vivenciando aquele sentimento que estamos tão acomodados pelas nossas existências anteriores. A síndrome do pânico, a gente poderia dizer que a síndrome do pânico caminha por isso. Existem situações que funcionam como gatilho na nossa vida, nós não percebemos. Quando a síndrome do pânico, quando o pânico chega, você não sabe por que você entrou em pânico. Muitos estudiosos, né, que reconhecem a reencarnação dizem que ela está ligada a situações ainda no ventre materno ou situações de vidas passadas. Então é difícil você controlar. No caso da síndrome do pânico, nós vamos precisar de medicação, mas o controle precisa aos poucos ser restabelecido. Dar uma direção para o nosso pensamento. Como que nós direcionamos adequadamente o pensamento? Com estudo, com leituras, com atividades que nos tragam uma condição de crescimento. Então nós vamos educar o nosso pensamento a buscar conhecimento, a rechear a nossa mente com situações que possam promover o nosso crescimento espiritual, né? E não basta só pensar, nós temos que dirigir o nosso pensamento para o amor que educa, o amor que salva, o amor que acolhe, o amor que abraça a nós mesmos e a todas as criaturas que estão ao nosso lado. O pensamento e a casa espírita. Muito importante nós vigiarmos o pensamento de todo um grupo frente a uma casa espírita, não é? Qual é o pensamento da coletividade? Para onde nós estamos jogando os nossos pensamentos? Às vezes nós vemos casas espíritas inteiras acabarem porque existem discordâncias, pensamentos negativos, não é? Lutas, brigas. Então é muito importante nós termos o cuidado com os melindres, o cuidado com as situações negativas. Às vezes a gente vê instituições inteiras sendo abaladas por este pensamento que nós não percebemos. Emmanuel tem uma mensagem que eu gosto muito, que ele fala, são os bichinhos, né? Então um pensamento negativo chegou, sem querer outro se uniu, de mais outro, de mais outro, de mais outro. Então Emmanuel diz que os pensamentos negativos dentro de um templo religioso, eles poderiam ser igualados a uma árvore frondosa que foi invadida por minúsculos bichinhos. E quando você percebe, ela está oca por dentro. Porque a seiva da árvore, que é o amor, que é a fraternidade, que é o entendimento, ele é corroído pela condição dos sentimentos e pensamentos indignos e sem validade, não é? Vamos observar a qualidade dos nossos pensamentos, não é? E estimular aqueles que estejam à nossa volta para que modifiquem a sua condição vibratória. Às vezes a gente liga para alguém e fala assim, tá tudo bem? Não, não tá. E aí começa o rosário de queixas, né? Assim que possível, vamos... Não, olha, você viu aquilo que aconteceu? Que bom. Tentar tirar também quem está na faixa negativa daquela situação. Porque quando nós estamos numa vibração negativa, nós não vamos encontrar solução para problema nenhum. Nós vamos somente piorá-lo. Pensamento e saúde, né? O pensamento, aquilo que nós já dissemos, a qualidade dos nossos pensamentos influencia no nosso corpo biológico. Pensamentos negativos, dependendo da intensidade e frequência, desarmonizam o funcionamento do nosso corpo físico, trazendo, com certeza, situações que, dependendo, claro, da frequência e intensidade, poderemos marcar o nosso perispírito, levando essas impressões até mesmo para outras vidas, não é? Os nossos pensamentos podem ser algemas que nos aprisionam, que nos colocam como prisioneiros de nós mesmos, no teor do nosso pensamento negativo. Ou podem ser asas que nos levem para outros mundos, para outras dimensões, para outras situações. Então, Emmanuel, no livro Fonte Viva, vai dizer o seguinte, que os nossos pensamentos são paredes em que nós nos enclausuramos ou asas que progredimos na acesse. A escolha é nossa, né? E nunca nos esquecer de que Jesus mostra o caminho adequado para os nossos pensamentos, direcionando através do seu evangelho a melhor maneira de educarmos os nossos sentimentos
e reprogramarmos os nossos pensamentos. Existem pessoas que dizem assim, mas eu sou assim mesmo, eu sou triste, eu sou negativo. Não. A pessoa está depressiva, está negativa, ela não é. Pela essência divina que nós trazemos dentro do nosso coração, nós somos muito mais. Como Jesus nos disse, vós sois luzes, vós sois deuses. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, o ser divino, ele pode reprogramar a sua vida através do Evangelho, através da prece e através do controle que exerce em si mesmo. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. E agradeço a espiritualidade aqui, agradeço a acolhida de todos e peço a Deus que ampare a todos nós no nosso trabalho espírita, que ampare muito e abençoe a casa de vocês, para que ela possa crescer, para que novos amigos possam chegar, né? E com isso, que todos nós juntos possamos beneficiar o maior número de pessoas, né? Que Jesus nos abençoe. Posso usar um pouquinho mais? Claro, pode. Eu poderia fazer a oração inicial? Sem dúvida.